estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos para buscarmos juntos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Agradeço a Deus por esse dia que Ele nos concedeu, por mais um dia, dia de bênção, dia de vitória, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos crer, vamos confiar que esse mesmo Deus que nos ajudou até aqui, Ele vai continuar nos ajudando até que Ele venha nos buscar. Então vamos confiar, não vamos desistir da nossa caminhada por nada, não vamos parar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer naqueles que recuam, mas sim naqueles que crê para a conservação da alma. Está escrito lá na carta aos Hebreus. Então, que nós possamos continuar, que nós possamos perseverar, que nós possamos continuar olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não vamos olhar para as circunstâncias. Paulo, ele disse, não olho para as circunstâncias. Glória a Deus. Temos que olhar para Jesus Cristo. É nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos esperar, e somente ele é quem pode nos salvar, porque foi Ele quem deu a vida por nós, ali na cruz do Calvário. Então vamos prosseguir em frente, vamos continuar caminhando, vamos continuar fazendo a vontade do Senhor, porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele certamente nós perecemos. Graças a Deus. Então vamos continuar firmes, porque o nosso Deus tem, com certeza, algo de especial para realizar nas nossas vidas. E Ele quer também usar as nossas vidas para que Ele possa realizar algo de especial na vida de outras pessoas que precisam dEle, que necessitam dEle e que ainda não o conhecem. E elas só vão conhecê-lo se nós falarmos dEle, se nós pregarmos a sua palavra, se nós obedecermos ao ID de Jesus Cristo, é que as pessoas vão ouvir falar dele e vão crer nele como nós cremos. Porque se hoje estamos na presença do Senhor, é porque alguém falou para nós a respeito dele. Alguém nos evangelizou, alguém chegou até nós trazendo essa palavra maravilhosa. E hoje nós não podemos nos esquecer disso e nos acomodarmos. Nos acomodarmos porque já estamos caminhando com o Senhor, já conhecemos a Jesus, já sabemos que temos que estar o tempo todo buscando a presença dEle, fazendo a vontade dEle, porque queremos morar no céu juntamente com Ele. Mas existem pessoas que ainda não o conhecem. Existem pessoas que só conhecem Ele de ouvir falar, como Jó falou. Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Então, quando nós passamos a andar com Jesus, a viver com Ele na face da terra, nós passamos a conhecê-lo. Nós passamos a crer nele, não porque alguém falou, não porque alguém disse que Ele existe, não porque alguém disse que Ele deu a sua vida por nós ali no Calvário, não porque alguém falou que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e que Ele faz coisas grandes na vida daqueles que crê, Ele faz maravilhas. Então, antes nós conhecíamos Ele de ouvir falar, mas agora nós o conhecemos de verdade, porque passamos a viver com Ele. Glória a Deus, passamos a andar com Ele. E temos certeza que nós só conhecemos uma pessoa quando nós passamos algum tempo com aquela pessoa, quando nós convivemos com ela por alguns dias, né? Porque a pessoa, às vezes, ela demonstra ser aquilo que ela não é. E para que a gente possa conhecê-la de verdade,
Então nós precisamos conviver com ela. Quem já conviveu com as pessoas, que às vezes alguém fala, ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Então nós não podemos acreditar de imediato. Nós temos que procurar conviver com esta pessoa. E quando você convive com uma pessoa 1 dia, 2 dias, 3 dias, não dá assim para você conhecê-la muito bem, não. Mas se você passar a conviver com aquela pessoa 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, então aos poucos você vai conhecendo quem realmente é aquela pessoa. Porque aí ela vai se revelar a maneira que realmente ela é. Glória a Deus. Mas conviver 1 dia, algumas horas, como algumas pessoas falam, vamos tomar um café junto, vamos almoçar juntos, vamos passear 1 dia juntos. Não dá para conhecer assim, não. Você passa a conhecer alguém de conviver com aquela pessoa o tempo todo ali com você. Então você vai conhecer com quem você está lidando, quem é aquela pessoa realmente. E mesmo assim, às vezes nós não conseguimos conhecê-la totalmente. Mas o nosso Deus, ele se revela àqueles que realmente o buscam de todo o coração. Ele se revela, ele mostra para aqueles que o buscam quem realmente ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso temos que louvá-lo, temos que agradecê-lo cada dia das nossas vidas, porque ele tem se revelado a nós. Ele tem mostrado quem realmente ele é. Hoje nós não conhecemos, nós não estamos vivendo com ele aqui na terra, conhecendo ele, apenas porque alguém nos falou dele. Mas é porque aprendemos a viver com ele e também adquirimos experiências de vida com ele aqui na terra. E por isso temos certeza de que um dia vamos viver com ele por toda a eternidade. Glória a Deus. Vamos orar então, vamos falar com o Senhor. Esse tempo meio... Está chovendo, mas parece que o ar continua seco, meio difícil, e às vezes a garganta da gente também fica meio estranha. Mas o nosso Deus é aquele que nos dá condições para que a gente possa continuar fazendo a vontade dele, buscando a sua face, louvando o seu nome. Eu louvo a Deus porque eu sempre falo que Deus envia anjos, né? E eu louvo a Deus por todos os anjos que o Senhor tem enviado assim na minha vida, na vida da minha família, anjos sem asas, né? Conforme eu falo, que o Senhor tem usado para nos ajudar, tanto na transmissão da live, como também na nossa vida pessoal, na nossa família. O Senhor sempre envia seus anjos para estar nos socorrendo, nos sustentando com palavras, nos ajudando a continuar a nossa caminhada. E saber que quem está na nossa frente, que quem está nos dirigindo, quem está cuidando de nós é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma vez estar na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração e os teus servos aonde quer que estiverem. Mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor. E eu creio que nesta noite o Senhor tem coisas grandes a fazer, tanto na minha vida, como na vida de toda a minha família, como na vida de cada um que está comigo neste propósito. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão comigo desde 2020, aqueles que entraram em 2021, 22, 23, 24 e 25 e agora 2026. Eu te agradeço por cada um deles, por aqueles que têm me ajudado,
por aqueles que têm orado por mim, pela minha família. Eu te agradeço, te louvo por cada um dos teus servos, te louvo por todos aqueles que têm permanecido conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu te agradeço, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito, porque a tua palavra diz que o Senhor não desampara aqueles que te buscam. E todas as madrugadas nós estamos aqui, eu nesta sala de oração e os teus servos, aonde quer que eles estiverem, mas estamos buscando a tua presença, estamos buscando a tua face. E a tua palavra diz: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Por isso eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor está com o teu povo, que o Senhor está com todos que estão comigo neste propósito, e todos que vão entrar hoje, amanhã, talvez depois de amanhã. O Senhor é presente na vida de cada um, e eu te louvo e eu te agradeço. É no nome de Jesus Cristo, e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. E o versículo de número 35. Cujo título diz assim, o título do texto diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Ou Jesus acalma a tempestade. Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Glória a Deus. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Amém. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Esse é Jesus Cristo, o autor, consumador da nossa fé. O Deus que está presente nas nossas vidas, nos momentos mais difíceis, nos momentos quando chega a tempestade, nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos da angústia. É um momento em que o Senhor se torna mais visível nas nossas vidas. É um momento em que nós percebemos que nós não estamos sozinhos. Os discípulos, eles estavam ali dirigindo aquele barco e a palavra de Deus diz que se levantou uma grande tempestade no mar. O vento soprava forte, as ondas se levantavam e eles estavam a ponto de naufragar. E até então,
eu creio que eles não estavam se lembrando que Jesus estava com eles no barco. Mas no momento em que eles se viram em grande aperto, diante daquela tempestade, eles se lembraram que Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Talvez eles não quisessem, no começo daquela situação, acordar Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava cansado, porque eles andavam, né, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus e orando pelas pessoas. Então, pode ser que os discípulos até sabiam que Jesus estava no barco, só que eles não queriam incomodá-lo, porque queriam deixá-lo descansar mais um pouco. Mas houve um momento em que as ondas se levantavam tão altas e o vento assoprava tão forte que eles não puderam ficar calados. Eles não puderam viver aquele momento sem clamar por Jesus, sem buscar a face dele. E existem momentos assim na nossa vida, em que às vezes nós pensamos que aquela situação que de repente surgiu, porque a tempestade ela surge de repente, a gente até pensa, eu vou conseguir resolver isso sem precisar incomodar Jesus, né? Sem precisar ficar falando com o Senhor o tempo todo, orando o tempo todo, incomodando Ele. Então eu acho que eu vou conseguir dar conta dessa situação. Mas quando vem a tempestade muito forte, nós sabemos que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós entendemos que nós não podemos ficar calados, nós não podemos continuar tentando vencer aquela situação sozinhos. Então, nós cremos que Jesus está conosco, porque ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse que estaria conosco. Glória a Deus. Então, enquanto estivermos aqui na terra, enquanto nós estivermos por aqui, nós vamos ter certeza que Jesus vai estar conosco. Mas nos momentos mais difíceis, nós temos que entender que só Ele pode nos socorrer. Só Ele pode nos ajudar. Tem situações que a gente pode pedir ajuda de um advogado, ajuda de um médico, ajuda de alguém que faça algum serviço na nossa casa, que de repente alguma coisa estraga e a gente precisa consertar, e a gente procura pessoas que possam fazer aquele serviço. Mas tem momentos que nós sabemos que nada disso vai resolver. Ninguém vai poder fazer nada. Porque diante daquela tempestade que os discípulos estavam enfrentando, eles não podiam fazer nada. Eles entenderam que eles não tinham condição de vencer aquela tempestade sozinhos. Mesmo porque as ondas estavam muito altas, o vento assoprava muito forte. E esses dias aqui a gente enfrentou também uma tempestade muito forte que veio sobre a nossa cidade devido à situação climática. E quase todos os dias tem chovido, mas tem chovido chuva muito forte. Então eu me vi mais ou menos na situação daqueles discípulos. Quando eu olhei
as árvores se movendo de uma forma assustadora, os galhos caindo e o vento querendo carregar tudo. Então eu vi que era o momento de clamar pelo socorro do Senhor. E eu me lembrei que poderíamos ter pessoas nas ruas, poderíamos ter parentes nossos nas ruas, podia também ter alguns irmãos também pela rua, alguém que estava correndo perigo. Então eu comecei a falar com o Senhor, comecei a clamar mesmo, a clamar pelo Senhor, como os discípulos fizeram. E ali eu pensava na situação daqueles que estavam nas ruas, eu pensava na resistência das casas, porque o vento estava muito forte, e as pedras também caindo muito, as pedras muito grandes caindo em cima do telhado, fazendo um barulho horroroso. Então aí eu entendi que eu tinha que clamar pelo Senhor. E eu louvo a Deus porque eu comecei a clamar, a pedir que o Senhor viesse, fizesse cessar aquele vento, acalmar aquela tempestade. E eu senti um momento em que aquele vento foi diminuindo, aquelas pedras também foram diminuindo e tudo se acalmou, para a glória de Deus. Porque esse Deus que servimos é maravilhoso. Ele está conosco o tempo todo. E às vezes no momento da tempestade a gente pensa que, chega até a pensar que estamos sozinhos. Mas eu entendi que Jesus estava aqui comigo. Então nesta sala de oração, como eu sempre falo, eu clamei por ele. Ele me respondeu imediatamente. Graças a Deus que ninguém sofreu dano e eu nem sabia que a minha filha, meu neto, a minha bisneta, os meus 2 netos, a minha bisneta, a mãe da bisneta, estavam na rua, tinham saído para resolver algumas coisas. E eles enfrentaram todo aquele vento, aquela chuva de pedra, estando na rua. Mas o Senhor guardou, o Senhor livrou, o Senhor protegeu, para a honra e glória do seu nome. Por isso é que é maravilhoso clamar ao Senhor. Porque quando nós clamamos a Ele, nós não estamos clamando a alguém que não pode fazer nada por nós. Que às vezes no momento do desespero, no momento em que a gente se vê sozinho, a gente vai querer clamar, pedir ajuda a esse ou aquele. E é uma coisa incerta. Talvez a pessoa que nós estamos pedindo ajuda, ela não possa nos ajudar. Mas quando se trata de Jesus, quando se trata de Deus, a gente sabe que em todos os momentos das nossas vidas que estivermos passando por uma tempestade, passando por uma situação muito difícil, é Ele e é a Ele que nós devemos recorrer, é a Ele que nós devemos clamar, porque Ele jamais vai dizer que não pode nos ajudar. Mas Ele pode nos ajudar. E é Ele é a pessoa que rege a natureza, Ele que toma conta da natureza, Ele que sabe como fazer com a natureza. O ser humano não tem como lidar com a natureza. O ser humano, por mais que ele seja estudioso, por mais que ele tenha aprendido, por mais que ele entenda tudo sobre furacão, sobre tempestade, sobre chuva, sobre vento, ele não pode dominar o vento. Ele não pode fazer o vento se acalmar. Ele não pode fazer a chuva cessar. Mas o Deus que servimos, Ele pode. Ele tem todo o poder. Louvado seja o seu nome. Ele tem poder para fazer cessar o vento. Ele tem poder para fazer com que as ondas se acalmem. E assim Ele pode fazer com que a chuva também diminua.
Ele pode fazer com que as pedras que estão caindo em quase todos os lugares, ele pode fazer aquelas pedras de granizo cessar também. Só ele pode dominar a natureza, ninguém mais. Nenhum ser humano, nenhum cientista tem poder sobre a natureza. Só o Senhor tem. Por isso é que quando a gente se vê diante dessas situações que está acontecendo não só no Brasil, mas em quase todos os países, a situação do clima, a gente sabe que só o Senhor pode resolver. É só clamar por Ele. Aquela situação dos Estados Unidos com a neve, e tantas pessoas já perderam a vida, e ali também, me parece que no Chile, onde os incêndios estão sendo constantes, está queimando tudo. Então nós temos que estar realmente colocando tudo isso nas mãos do Senhor para que Ele possa socorrer aquele povo, para que Ele possa dar livramento para todos aqueles que estão sendo afligidos pelas tempestades. Quantas vidas, né, perecendo, quantas vidas sendo levadas pelas enchentes. Então vamos estar orando um pouco mais como igreja, vamos buscar mais a presença do Senhor, para que o Senhor possa dar livramento. A palavra de Deus diz que assim que eles clamaram ao Senhor e despertaram ele, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Quer dizer, eles gritaram com certeza: Mestre, não te importas que pereçamos? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve o quê? Grande bonança. Houve paz. Todo mundo se acalmou. No mesmo momento que todo mundo estava nervoso, desesperados, todo mundo com medo, desorientados, mas clamaram por Jesus. E no mesmo instante que eles clamaram por Jesus, a palavra diz que o Senhor se despertou do sono e repreendeu o vento, repreendeu o mar e tudo se fez bonança. Glória a Deus. E esta mesma autoridade o Senhor deu à igreja, deu ao seu povo, para repreender o vento, para repreender as ondas, para dar ordem à natureza. E com certeza o Senhor vai fazer uma grande obra. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus diz que quando Jesus despertou, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar e tudo se fez bonança. Glória a Deus. O mar se acalmou, o vento se aquietou e houve grande bonança. Mas Jesus repreendeu os discípulos. Ele disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Meu Deus! Por que Jesus falou isso para eles? Porque eles mesmos, se eles tivessem fé suficiente, os próprios discípulos poderiam ter repreendido o vento, ter repreendido as ondas. E eles não fizeram isso, eles clamaram por Jesus porque Jesus estava no barco. Glória a Deus. Então creia que o Senhor nos deu autoridade, Ele nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões
e toda a força do maligno, e nada nos fará dano algum. Glória a Deus. E colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Temos que usar a autoridade que o Senhor nos deu. Nós temos que clamar sim por Jesus, mas nós temos autoridade para repreender a tempestade. Seja ela qual for. Seja essas chuvas, né, que estão vindo assim, destruindo tudo. Nós temos autoridade para repreender. Nós temos autoridade para ordenar ao vento que se acalme. Glória a Deus. Temos a mesma autoridade que Elias tinha, né? O profeta Elias, ele lidou com a natureza nos momentos mais difíceis e ele conseguiu, orando, ele conseguiu que não chovesse durante 3 anos e 6 meses em Israel. 3 anos e meio sem chuva. Porque Elias falou que só ia chover quando ele falasse, segundo a palavra que saísse da boca dele. E Deus aceitou estar junto com Elias e não deixou chover. E só choveu quando Elias clamou ao Senhor para mandar chuva. Aí a chuva veio. Glória a Deus. Então, como servos de Deus, como pessoas conhecedoras da palavra de Deus, que andam com Ele aqui na terra, nós temos que aprender a usar esta autoridade que o Senhor nos deu. Porque essa autoridade não foi dada só para Elias. Esta autoridade de ordenar, de estar orando, de Elias, ele tinha uma autoridade tão grande da parte de Deus que a palavra do Senhor diz que no momento em que o rei mandou chamá-lo, ele estava no monte, e o rei mandou chamá-lo. Só que mandou chamá-lo não assim, com educação, sabe? Mandou chamá-lo assim, como se Elias fosse empregado do rei. E Elias sabia muito bem quem ele era. E nós temos que saber também quem nós somos. Quem somos nós neste mundo que estamos vivendo? Nós temos que saber que nós somos autoridade espiritual também nessa terra. Então o que aconteceu? O rei mandou chamá-lo, mas chamou com arrogância, mandou chamá-lo com falta de educação, porque o rei estava procurando ele devido à situação da seca que estava havendo, e o rei queria, e aquela coisa toda. Então, mandou chamá-lo. E chamar com arrogância. Então, os soldados chegaram, um exército de mais ou menos 50 soldados, e o capitão. Então, o capitão chegou e falou: homem de Deus, o rei te mandou descer. O rei mandou você descer, quer dizer, descer do monte, para ir falar com o rei. Elias não gostou do jeito que eles falaram, querendo dizer que porque ele era rei, então podia tratar Elias de qualquer maneira, porque Elias era apenas um profeta de Deus. Mas aí Elias falou a primeira vez: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus soldados. Meu Deus! Na mesma hora, Deus mandou fogo do céu que consumiu aquele capitão e todos os seus soldados. Aí, o rei, não satisfeito com a situação, ele enviou mais um
mais um soldado, com mais um capitão, com mais alguns soldados. Está aqui, em 1 Reis, no versículo 9. Então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50, quer dizer, aos teus 50 soldados. Então a palavra de Deus diz que fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, mais 50 soldados e o capitão, com seus 50. Este lhe falou: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Elias respondeu de novo: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e se pôs de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe. E disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Glória a Deus. Aquele foi com humildade, né? Respeitando a autoridade do homem de Deus. Elias, aquele capitão, ele respeitou a autoridade que estava sobre a vida de Elias, que é a autoridade de Deus. Então a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só que o rei esperava ouvir uma boa palavra, né, da boca de Elias. Mas Elias não trouxe a ele uma palavra boa, que era o rei Acasias. O rei Acasias. Ele pensou que Elias ia trazer uma boa palavra para ele. Mas Elias disse para ele: por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Porque aquele rei, mesmo conhecendo o Deus de Israel, ao invés de pedir ajuda de Deus, ele foi pedir a ajuda para Baal. Foi mandar consultar Baal se ele ia melhorar daquela doença. E quando ele precisou ter certeza daquilo que estava acontecendo na vida dele, então ele queria que Elias profetizasse. Depois que ele já tinha consultado um ídolo, então ele queria consultar Elias. Queria consultar a Deus através de Elias. Então Elias falou para ele: olha, nesta cama que você subiu, desta cama você não vai descer, porque você vai morrer. Porque você, ao invés de buscar o Deus de Israel, foi buscar a ajuda de Baal. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que assim, pois, morreu conforme a palavra que do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no 2º ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Glória a Deus. Então, é assim que Deus trabalha, né?
O Senhor nos deu autoridade, Ele nos capacitou para sermos representantes dEle na terra. Olha bem o nosso papel como servos de Deus. Somos embaixadores do céu aqui na terra. E o Senhor nos deu autoridade. A sua palavra diz: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Está lá no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Então, saiba que você, como servo de Deus, você tem autoridade. Se você é ungido de Deus, você tem autoridade. E você tem que usar essa autoridade que o Senhor te deu para expulsar demônios, para orar pelos enfermos e eles serem curados, para pregar esta palavra aonde quer que você for. O Senhor nos deu autoridade para isso. E o Senhor nos deu autoridade também para falar a natureza, para falar com a natureza. Olha, falar com o vento, ordenar ao vento para ele cessar. E com essa autoridade que o Senhor nos deu, nós conseguimos fazer com que o vento cesse, com que a tempestade se acalme. Use a autoridade que o Senhor te deu. Não para brigar com os outros, porque tem gente que acha que tem que brigar com todo mundo, que tem que discutir com todo mundo, que tem que partir para briga, para confusão, sabe? Não é para isso que o Senhor tem nos dado essa autoridade. Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Tudo que for maligno, o Senhor nos deu autoridade para pisar por cima. E ele disse: nada vos fará dano algum. Então nós temos que confiar que nós somos autoridade aqui na terra. A igreja, os servos de Deus, os membros do corpo de Cristo, muitas vezes se esquecem, alguns nem sequer sabem que eles são autoridade aqui na terra, que eles são autoridade perante o adversário. E ficam com medo de tudo. Ah, não vou em tal lugar porque eu tenho medo. Ah, não vou orar para tal pessoa porque eu tenho medo. Ah, eu não vou nem ir naquela casa onde aquele irmão está doente porque eu tenho medo de me contaminar e ficar com aquele medo bobo, até de pegar na mão do irmão para cumprimentar, com medo de ser contaminado. O sangue de Jesus tem poder. E a autoridade que o Senhor te deu, onde está? Use a autoridade. De repente está um alvoroço na sua casa, uma confusão, briga em cima de briga, gritaria em cima de gritaria. Use a autoridade que o Senhor te deu. Repreenda. Porque com o inimigo não se discute. Você tem que repreender, você tem que usar a autoridade que o Senhor te deu. Com o inimigo não adianta você contender, não adianta você brigar. Se é o inimigo que está atuando, se você já entendeu que é um inimigo que está atuando dentro da sua casa, comece a repreender. Comece a clamar pelo sangue de Jesus. E não aceite. Se o inimigo está escravizando os seus filhos, está muitas vezes indo para o mau caminho, não aceite, não cruze os braços. Não fique aceitando aquela situação. Mas se levante como homem de Deus, como mulher de Deus, e repreenda o inimigo com essa autoridade que o Senhor te deu. E esse vento, essa tempestade que tem vindo na sua casa, parece que vai derrubar tudo, parece que vai desfazer tudo. De repente você nem sabe como é que vai ser a sua vida de hoje para amanhã, mas o Senhor está falando para você nesta noite. Use a autoridade que o Senhor te deu. Porque não adianta você chorar perto do inimigo. Quanto mais você chorar, quanto mais ele estiver chorando, mais ele vai se aproveitar. Tá? O inimigo não tem dó de ninguém, não. E a pessoa que está sendo usada pelo inimigo, ela também não tem dó de você, não. Ela não tem dó de ninguém, não. Porque o inimigo está trabalhando através dela. Então você tem que usar a autoridade que o Senhor te deu. Repreenda. Não fique, não sei o quê, se acalma, e não sei o que lá,
E é assim mesmo, a situação sempre é assim. Não. Use a autoridade. O Senhor te deu poder. O Senhor te deu autoridade. O poder que o Senhor nos deu é diferente do poder que as pessoas querem por todo custo ter nessa terra. Alguns acham que tem que ter poder até sobre a igreja. Mandar e desmandar, fazer e desfazer, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele, porque são eles que dão as ordens. E acham que tem que exercer esse tipo de autoridade, porque são autoridade na mão de Deus. Mas nós temos que entender que o Senhor nos deu poder, nos deu autoridade, para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada nos fará dano algum. Glória a Deus. Então use a autoridade que o Senhor te deu. E quando você perceber que é o inimigo que está agindo, comece a usar essa autoridade. Porque se você começar a chorar, ah, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou vencer? O que vai ser de mim? O que vai ser disso? O que vai ser daquilo? Use a autoridade. Que o Senhor te deu autoridade. E use essa autoridade contra o adversário. Não deixe o inimigo dominar a sua vida. Não deixe o inimigo dominar a sua casa, a sua família. E não saia da casa por causa do inimigo, não. Se o inimigo está incomodado, quem tem que sair é ele. Não é você, não. De repente você fala, vou sair, vou mudar dessa casa, vou mudar desse bairro. Quem sabe assim vai ser melhor, né? Assim eu não vou ser tão atormentado. Olha, quem tem que sair é o inimigo. Não é você. Se o seu bairro está sendo um bairro perseguido, um bairro que tem muito levante da parte do inimigo, um bairro onde a malignidade está atuando, então você tem que orar. Porque quem tem que sair do bairro não é você. Quem tem que sair é o adversário. E se é na casa, não é seu filho, não é você que tem que sair da casa, não é o seu parente. Quem tem que sair é o inimigo. É ele que tem que sair. E use a autoridade que o Senhor te deu. E faça isso. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai ser mais que vencedor. Mas não aceite. Não aceite, não. Não dê munição para o inimigo, não. Repreenda em nome de Jesus. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Repreenda a tempestade. Ah, mas se levantou uma tempestade, eu estou numa batalha espiritual, o inimigo está me tentando de todas as maneiras, está me perturbando de todas as maneiras. Use a autoridade que Deus te deu e repreenda o inimigo em nome de Jesus. Venha ele da maneira que ele vier, da forma que ele vier. Repreenda e não aceite. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que os discípulos sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Este é Jesus. Jesus de Nazaré. O grande e poderoso Jesus. Aquele que deu a vida por nós no Calvário. Aquele que não desistiu de passar por tudo que ele passou. Por amor a mim, por amor a você, por amor a todo ser humano. E é nele que nós temos que confiar e esperar somente nele. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você possa continuar lendo, leia a palavra de Deus, medite nela e você vai se alimentar dela. A palavra de Deus, ela é alimento, ela alimenta a nossa alma, a nossa fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvindo a palavra, é meditando na palavra, que a nossa fé vai sendo acrescentada cada dia das nossas vidas. Nós vamos ter a nossa fé acrescentada, porque estamos nos alimentando da palavra de Deus,
que não é a palavra de um homem qualquer. Porque a palavra do homem nem sempre se cumpre. A palavra do homem, muitas vezes, não acontece. Fala, mas não cumpre aquilo que falou. Mas o nosso Deus não, ele promete, ele cumpre. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O Senhor te conceda entendimento e discernimento para usar as armas que o Senhor te deu. O Senhor nos reveste da sua armadura. O Senhor nos dá armas para lutar contra o adversário. As armas da nossa milícia, Paulo disse, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, fortalezas do inimigo. Glória a Deus, que Deus nos dê graça e força. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas, a partir das 0h. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por você que está conosco desde 2020, você que esteve conosco durante todo o tempo que durou a pandemia. Nós estivemos juntos nos momentos mais difíceis e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então eu creio que o mesmo Deus que nos ajudou até aqui é o que vai estar nos ajudando até o dia glorioso da sua vinda. Glória a Deus, creia no milagre, creia no poder do Deus que nós servimos, creia no poder de Jesus Cristo, porque Ele nunca falhou e jamais vai falhar. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que faz maravilhas, Ele é Deus que chega onde nós não podemos chegar, que faz aquilo que é impossível aos olhos dos homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ao se inscrever no nosso canal, não se esqueça de acionar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando e você vai poder estar participando juntamente conosco para a honra e glória do nome santo do Senhor. Não se esqueça também de convidar seus amigos, seus parentes, principalmente pessoas que estão passando por dias difíceis, passando por enfermidades, que não podem ir à casa de Deus, que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam receber a oração. Então, comunique com essa pessoa, fale para que ela se inscreva no nosso canal. Se esse parente mora em outro país, você pode também estar ligando para essa pessoa, avisando que temos esse canal, que eles podem entrar a partir da 0h aqui no Brasil, e alguns países que têm fuso horário diferente, nós entramos em outro horário, mas estamos, pela misericórdia do Senhor, chegando a vários países. Então você pode estar entrando em contato com seus parentes. Nós temos pessoas que nos assistem no Chile, no Japão, nos Estados Unidos. Temos pessoas que estão conosco também, eu esqueci o nome na África do Sul, e também na Alemanha, na Itália, e aquele outro país lá que nós, outro dia mesmo que a irmã entrou em contato pedindo oração, na Espanha. Então, nós temos, pela misericórdia de Deus, conseguido alcançar essas vidas. Então, faça isso. Nós temos pessoas que estão nos Estados Unidos que precisam também da nossa oração. A gente vê aquela situação das pessoas que migraram para os Estados Unidos, foram para os Estados Unidos, e lá eles estão sofrendo muitas repressões, e está sendo difícil, represálias da parte das autoridades de lá. Então vamos estar orando por eles também, para que o Senhor dê livramento. Também agora aquela tempestade de neve que está consumindo, que está destruindo muitas vidas também. Vamos orar para que o Senhor dê livramento. Temos várias pessoas conhecidas lá e temos certeza que o Senhor é poderoso para livrar e proteger, né? Não só aqueles que estão nos Estados Unidos, mas aqueles que estão na França, em outros países também.
que nós precisamos interceder por eles, para que o Senhor use de misericórdia para com cada um deles. E se nós orarmos, o Senhor vai usar de misericórdia e vai libertar, vai dar livramento. Nós estamos nesta campanha para livramento, que é o Salmo 91. Então nós vamos estar orando no finalzinho da transmissão, que você possa estar orando juntamente conosco e também colocando essas pessoas na nossa oração. E com certeza o Senhor vai estar fazendo uma grande obra para a honra e glória do seu nome. Vamos orar também pelas autoridades constituídas do Brasil e por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, e também para que o Senhor dê livramento para o povo brasileiro e para os demais países que, devido a esse vírus que surgiu também na Índia e que algumas pessoas já estão dizendo que está chegando já no Brasil, mas que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor proteja o Brasil, proteja o povo brasileiro, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque o nosso Deus tem despertado a sua igreja e o Senhor vai continuar despertando. A minha oração tem sido para que o Senhor conceda um grande reavivamento no Brasil e que esse reavivamento atinja o mundo todo. Eu tenho certeza que Deus ele já está trabalhando para que isso aconteça e vai acontecer para a honra e glória do nome do Senhor. Graças a Deus, tivemos no dia de ontem aquele movimento de várias denominações que se uniram para fazer em 4 estados, 5 estados. Estádios. 5 estádios, mas em estados, 5 estados também, né? Então fizeram esse movimento que foi maravilhoso, foi só de ouvi-los falar, a gente já sentia a unção de Deus, já sentia o poder de Deus muito grande, uma força muito grande do Espírito de Deus atuando. Então eu louvo a Deus por isso, eu tenho certeza que através desse movimento o Senhor vai fazer uma grande obra na nossa nação, porque esta nação tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Países querem ter o que nós temos no Brasil e eles não têm. E o Brasil tem tudo, tem riqueza, muita riqueza. O solo do Brasil é rico. Então, a gente vê como Deus tem abençoado o Brasil. E a nossa oração como membros do corpo de Cristo, nós temos que continuar orando para que o Senhor continue abençoando. Para que o Senhor faça algo de especial no Brasil, que possa as nações da terra entenderem que o Deus que servimos é grande demais. Então nós temos certeza que Deus vai fazer isso. E eu creio que o Brasil vai ser o maior país evangélico do mundo. Eu creio que isso vai acontecer. E nós temos orado para isso. E o Senhor vai fazer isso para a honra e glória do seu nome. Porque vai existir aqui um povo que adora ao Senhor, que adora ao Deus vivo. Um povo que busca, um povo que clama, um povo que louva, que adora a esse Deus maravilhoso e misericordioso. Glória a Deus, que Deus nos ajude, que Deus te ajude também. E não fique desanimado, não fique olhando circunstâncias, não. Olhe para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Não vamos olhar se a situação está difícil, se o dinheiro não está na conta, se não tem dinheiro na conta, se você não sabe o que vai ser de você amanhã. O nosso Deus é provedor. Não tem dinheiro hoje na sua conta e você está preocupado com isso? Coloque isso nas mãos de Deus. Porque se hoje não tem, amanhã o Senhor pode prover. Não tem hoje, mas amanhã o Senhor pode prover. Ele pode prover assim, de uma hora para outra. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata. Ah, mas eu não sei o que vai ser de mim durante essa semana. Ninguém sabe, nem eu sei, ninguém mais sabe. O homem mais sábio da terra, a mulher mais sábia da terra, também não vai saber o que vai ser
né? O que vai ser deles no decorrer dessa semana. Quem é que pode garantir o que vai acontecer no decorrer da semana? Quem é que pode garantir? Ninguém. Só o Senhor pode. Então, coloque tudo nas mãos do Senhor e creia que Ele vai te conceder as grandes bênçãos que você precisa, as grandes vitórias. Tem coisa que para nós é pequeno, né? Se formos falar para as pessoas qual é a grande vitória que nós estamos pedindo para o Senhor, elas até poderão dizer assim, mas é isso que você está pedindo? É tão simples, né? Mas para nós é coisa grande. Para mim é coisa grande. De repente, se eu for falar para alguém, o que eu estou pedindo para Deus é isso, isso e isso, elas vão dizer, poxa, mas uma coisa tão simples. Tem gente precisando de coisas maiores. Mas seja coisa pequena, seja coisa grande, o nosso Deus faz. Ele pode fazer. Glória a Deus. Então creia nele, confia nele. Que se existe uma coisa que entristece o Espírito Santo, é a falta de confiança do povo de Deus, é a falta de fé. Alguns que pregam a palavra de Deus, que sobe nos púlpitos, prega a palavra de Deus, fala que Deus faz isso, fala que Deus faz aquilo, mas na hora do vamos ver, né? Na hora do vamos ver se ele faz, as pessoas ficam sem acreditar que ele vai fazer. E às vezes o Senhor está para fazer, mas a pessoa duvida. Acha que Deus não vai fazer. Acha que Deus não tem poder para fazer. Sendo que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Como é que a gente vai dizer que ele não tem poder para fazer coisas que aos olhos dos homens é tão pouco? Glória a Deus. Graças a Deus, porque o nosso Deus, ele nos dá condição de não querer, da gente não ficar desejando coisas muito grandes, muito elevadas. Eu observo bem a situação de Salomão, do rei Salomão, quando ele foi assumir o trono de seu pai Davi. Davi passou o trono para ele, porque foi ordem de Deus também. Então, Salomão, ele no momento em que o Senhor apareceu para ele, né? O Senhor o visitou, falou com ele. E o Senhor falou para ele pedir, peça o que você quer que eu te faça. Porque Salomão assumiu o reino e ele era ainda um adolescente, sem nenhuma experiência. Então, o Senhor perguntou para ele falar o que ele queria que o Senhor fizesse, o que ele pediria para Deus. O Salomão falou, eu te peço que me dê sabedoria, para que eu possa entrar e sair no meio deste tão grande povo, que é o povo de Deus, que é o povo de Israel. Então, Salomão não pediu riquezas. Ele pediu sabedoria. Porque, também analisando bem o que Salomão pediu, eu entendi. Se Salomão tivesse pedido, primeiramente, riqueza, com certeza não ia adiantar muito. Porque o Senhor poderia dar para ele toda a riqueza do mundo, como o Senhor deu. Mas as pessoas que não têm sabedoria para administrar riquezas, mesmo que Deus dê riquezas nas mãos delas, elas não vão saber administrar e elas vão pôr tudo a perder. Vão gastar tudo, vão distribuir com os amigos, vai sair para gastar, vai sair para esbanjar, entendeu? E não vai adiantar de nada a riqueza que Deus deu, daí a pouco está pobre, sem nada. Porque dinheiro é assim, quanto mais você tem, mais você gasta.
Quanto mais você ganhar dinheiro, mais você vai gastar. E às vezes tem pessoas que não sabem se controlar quando vê muito dinheiro. Aí começa a gastar feito louco. Daí a pouco vai olhar, não tem mais nenhum centavo. Mas graças a Deus que Salomão foi sábio mesmo. Ele pediu sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa entrar e sair no meio do teu povo, este tão grande povo. Glória a Deus. Então o Senhor falou, já que você pediu sabedoria, você não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus adversários, né? Que alguns podem também fazer isso, né? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor mate todos os meus adversários. Eu quero que o Senhor mate todos que se levantam contra mim. Sangue de Jesus tem poder. Já pensou se Salomão tivesse pedido isso? Ele não teria alcançado graça da parte de Deus e Deus não teria abençoado tanto ele como Deus abençoou. Apesar das suas fraquezas e das suas falhas, ele não teria sido o rei mais rico da terra. Mas porque ele pediu sabedoria. Aí o Senhor falou, você só pediu sabedoria, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza. Então não vou te dar só sabedoria, vou te dar riquezas também. E com certeza o Senhor não deu só riqueza, deu muito mais coisa para Salomão. Então é maravilhoso saber que o Senhor, Ele dá graça aos humildes. Aqueles que se humilham serão exaltados. E aqueles que se exaltam serão o quê? Humilhados. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos daqui a pouco estar orando. Você já pode colocar o seu nome na oração. Você que precisa da nossa oração, você já pode ir colocando o seu nome no YouTube. No YouTube não, no WhatsApp. E nós daqui a pouco vamos estar orando por você, pela sua família. E eu anoto no caderno porque nós não oramos só no momento da live. Nós oramos mais tarde, antes de dormirmos, depois oramos de manhã, de madrugada. Tem dias que 4 horas da manhã o Senhor já me desperta para orar. Então, sempre quando eu estou orando aqui, já oro por todos os pedidos de oração também. Eu louvo a Deus por isso, que eu sei que o nosso Deus é Deus que ouve e responde o clamor do seu povo. Débora Minco pede oração por Laura, Edson, Lísia e pede oração por sua vida e uma palavra. Deus te abençoe, Débora, que Deus te guarde a você e a sua família. Glória a Deus. A palavra para Débora. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Leia Apocalipse 3, Débora, e você vai entender melhor. Glória a Deus. Graças a Deus quando somos corrigidos pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele repreende aqueles que Ele ama. Porque o Senhor observa aqueles que Ele ama. E Ele repreende eles. Né? Quantos de nós temos muitas vezes sofrido a repreensão da parte de Deus? Porque o nosso Deus é Pai. E o Pai verdadeiro, o Pai que quer o bem dos filhos, não deixa os filhos ficar fazendo tudo que quer, não. Tem momento que o pai precisa chamar o filho e corrigir. Que a mãe precisa chamar e corrigir. É dever do pai, é dever da mãe corrigir seus filhos. E o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Glória a Deus. Então, se você tem sido corrigido por Deus, aceite e glorifica a Deus, porque Deus está te corrigindo. Porque é sinal que Ele te ama. Glória a Deus. Apocalipse 3, Débora.
Regina Célia, ela diz que mora em São Bernardo do Campo, está junto em oração. Glória a Deus. Deus te abençoe, Regina. Que Deus te guarde. Leidiane, ela pede oração pela sua vida e pela vida dos seus filhos. Leidiane. Daniele Tavares, ela pede uma palavra. Deus abençoe os nossos irmãos ali em São Bernardo do Campo. A Lidiane pede uma palavra. Glória a Deus. Deus te abençoe, Lidiane, que Deus te guarde. Deus abençoe a sua família também. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Deus te abençoe, que o Senhor te dê saúde, Lidiane. E aqueles... Não, é Daniele Tavares. A Daniele Tavares? Isso. Ah, sim, Daniele Tavares, que Deus te dê saúde e vitória em toda e qualquer situação que você estiver enfrentando. O Senhor te dê vitória. Eu irei e lhe darei saúde. Mateus 8, versículo 7, Daniele. Então, ora em cima deste versículo. E se você tem algum problema de saúde, coloque nas mãos do Senhor. O Senhor está prometendo te dar saúde. Ana Regina, palavra. Ana Regina. Deus abençoe Ana Regina. Glória a Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, e o versículo 38 que saiu para você. Mas leia Marcos, capítulo 14, que você vai entender melhor o que o Senhor está falando para você. Mas a palavra está dizendo: vigia e ore para que você não entre em tentação. Então, é vigiar e orar. Porque não basta só a gente orar. Porque às vezes a gente ora, mas não vigia. E acaba perdendo tudo aquilo que o Senhor já estava preparando para nos entregar. Por falta de vigilância, a gente impede a bênção de Deus sobre a vida da gente. Por falta de vigilância, a gente acaba caindo em tentação. Então, vamos estar vigiando e orando. Nós temos que unir a vigilância e a oração. Não podemos só orar, nós temos que vigiar também. Porque se nós não vigiarmos nas palavras, o inimigo, com certeza, ele vai achar uma brecha para estar nos derrotando. Então, leia Evangelho de Marcos, capítulo 14. Claudete, ela pede uma palavra para o seu filho Vitor. Claudete. Deus te abençoe, Claudete, que Deus te guarde. Vamos colocar seus nomes aqui na oração. Ela pede a palavra para o filho dela? Glória a Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, Claudete. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, mas leia. Peça para o Vitor ler Mateus 22, tá? O Senhor chama muitas pessoas, mas nem todos que Ele chama permanecem na presença dEle. E por isso que Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é que o Senhor não quer escolher, o Senhor quer escolher, mas às vezes as pessoas não querem saber de Jesus, né? Mas nós temos que orar para que o Senhor possa guardar e proteger aqueles que foram chamados e que têm sido chamados por Ele.
e que o Senhor quebrante o coração daqueles que não atendem o chamado da parte de Deus. E com certeza o Senhor vai estar fazendo isso através da nossa oração, né? Pelos nossos familiares. Mateus capítulo 22. Viu que o Valda, ela pede para sua saúde, para os seus filhos Penélope, Paoli, Peter e Santiago, marido Rony, genros Vitor Hugo e Gustavo Henrique. Pede para os seus pais Vivaldo e Benedita e seus irmãos Shirley, Fábio e Flávio, sogro Francisco. Oração. Vamos estar orando, viu, Vicky? Vamos estar clamando ao Senhor por você e pela sua família. A Samara, ela pede uma oração e palavra para ela e ela diz que hoje é aniversário dela. Parabéns, Samara! Que Deus te abençoe, que o Senhor te conceda muitos anos de vida, e muitos anos de felicidade nessa terra, né? Com saúde. Que o Senhor te dê saúde, te dê vida abundante nessa terra, que seus sonhos se realizem e que principalmente você possa permanecer na presença do Senhor. E se você não estiver, procure estar, porque é o maior e melhor de todos os presentes. É Jesus Cristo nas nossas vidas. Deus te abençoe. O César Enzo, ele fazia Pai Senhor Missionária. Essa live me ajudou muito desde a época da pandemia. Glória a Deus, César. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te ajudando. É o nosso desejo, é o nosso objetivo, é estar ajudando as pessoas que têm se unido conosco para buscar a presença de Deus. Nós escolhemos exatamente esse horário, que é um horário que a gente sabe que só aquelas pessoas que estão precisando mesmo do Senhor, que estão necessitadas mesmo de uma bênção de Deus, é que vão estar acordadas até essa hora, ou então que vão estar participando e orando juntamente conosco. Porque algumas pessoas estão acordadas, mas muitas estão nas baladas, estão nos bares, nos restaurantes por aí da vida, mas graças a Deus que tem um povo que todas as noites ficam acordados até mais tarde para buscar a presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala lá no livro de Provérbios, capítulo 8, que a palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me acharão. Então, quando nós buscamos o Senhor, principalmente de madrugada, que é o horário que a gente mais dorme, né? Que a gente mais sente sono, então é maravilhoso quando nós conseguimos começar essa transmissão. Foi exatamente no momento mais difícil que o Brasil estava vivendo, não só o Brasil, mas o mundo todo. E eu louvo a Deus que nós tivemos a oportunidade de ajudar muitas pessoas. E hoje a vida dessas pessoas está totalmente diferente, para a honra e glória do nome do Senhor. Andréa Góes pede oração por Felipe Góes, vício, Gabriel Góes, libertação, Alioma Alves, libertação, Rogério Silva, espiritual, e ela pede uma palavra. Andréia pelo Face. Deus te abençoe, Andréia, que Deus te guarde. Vamos estar orando por você, vamos estar clamando ao Senhor pela sua vida. Ela pede uma palavra. Isso. Para tudo há um tempo, para cada coisa um momento. Eclesiastes 3, Andréia,
Leia Eclesiastes capítulo 3 e tenha certeza de que no tempo de Deus Ele faz tudo que nós precisamos que Ele faça e que nós estamos pedindo. De repente estamos pedindo, mas ainda não é o tempo do Senhor nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Mas vai chegar o tempo em que Ele vai estar nos atendendo e nos dando a vitória. Mas leia Eclesiastes capítulo 3 e você vai entender melhor. E creia que no tempo de Deus as coisas vão começar a acontecer para a honra e glória do nome do Senhor na sua vida. Ana Regina, ela pede oração para o seu esposo, Gentil Biratã, que está desviado. Deus te abençoe, Ana Regina, que Deus abençoe seu esposo e continue intercedendo, né, por ele, continue clamando ao Senhor. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se você começar ou continuar clamando por ele, o Senhor vai libertá-lo, vai salvá-lo. Não aceite, né? Nós não podemos aceitar, se nós estamos caminhando na presença do Senhor, aceitar que os nossos familiares fiquem longe do Senhor. Nós pensamos no dia do arrebatamento da igreja, pensamos também no dia em que o Senhor nos chamar, ou que o Senhor chamar, né? Que o Senhor chamar eles. Então, quando chega o momento, não adianta reclamar. Então, nós temos que aproveitar enquanto há vida, né? Falar de Jesus, mesmo que não gostem. Temos que falar. Quando o Senhor mandar falar, nós temos que falar. Porque o Senhor é aquele que vai fazer a obra. Eu me lembro que quando meu esposo ainda não tinha aceitado Jesus, eu passava horas, né, conversando com ele durante a noite, falando a respeito de Jesus. E às vezes ele respondia mal, ele ficava nervoso, não aceitava aquilo que eu estava falando, mas quando o Senhor me mandava falar, eu falava. Eu só não falava quando o Senhor não mandava. Então, quando o Senhor mandava falar, eu começava a falar. Aí ele não aceitava, até um dia que eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu não vou mais chamar meu esposo para ir à igreja, eu não vou mais falar de Jesus para ele, mas o dia que ele sentir que ele precisa do Senhor, ele mesmo vai caminhar com as pernas dele e vai buscar o Senhor na igreja. E não falei mais. Parei de falar, parei de chamar ele para ir comigo para a igreja. Só continuei orando. A oração, eu nunca deixava de orar. Eu orava 2, 3 vezes por dia para Deus salvar o meu marido. Até que o Senhor fez a obra. E eu não falei mais, não convidei mais, mas o Senhor trabalhou. E quando ele precisou, ele caminhou com as próprias pernas e foi até a igreja e aceitou Jesus como seu Salvador. É assim que a gente faz. A gente fala na hora que o Senhor mandar falar, mas tem um momento que a gente tem que deixar Deus trabalhar. E quem vai fazer a obra é o Senhor. Nós temos que falar para que a pessoa se desperte. Porque a palavra de Deus que sai da nossa boca não cai no chão. O Senhor usa aquela palavra para fazer com que as pessoas entendam que Ele é Deus e que só Ele pode salvar. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Vamos estar orando já. Pode preparar seu copo com água, peça de roupa, documento. De repente é um... Como é que fala? É um processo na justiça, é um processo de aposentadoria, um processo, de repente, de auxílio-doença. Vamos estar orando. Vamos estar clamando ao Senhor para que o Senhor venha visitar e venha fazer uma grande obra
na vida de todas essas pessoas que nós amamos e que nós não queremos vê-las perecer, não queremos ver o inimigo destruí-las, porque o desejo do inimigo e o que ele mais faz, ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Infelizmente, a gente tem que entender que ultimamente é o que o inimigo mais tem feito. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então nós temos que clamar ao Senhor por vida. E temos que clamar ao Senhor para que o Senhor dê vida abundante a todos nós, a toda a nossa família, a todos aqueles que estão distanciados da presença dele. E com certeza o Senhor vai estar fazendo a obra para a honra e glória do seu nome. Sara, desliga para mim. O ventilador, acho que é ele que está prejudicando a minha voz. Mas eu gostaria ainda de falar com você sobre o nosso canal no YouTube, para você se inscrever, convidar pessoas para se inscrever também. E a respeito da sua doação, você que pode nos ajudar nessa transmissão, você que tem condição de nos ajudar com o valor que você puder, é só você usar a nossa chave Pix, ou então o QR Code, ou então usar o Superchat. Fazendo isso, fazendo a sua doação, seja o valor que você puder. Se você puder ajudar com um valor mais ou menos alto, você faça isso, que Deus vai te retribuir. Se você tiver condição do mínimo, também o Senhor vai te retribuir, vai te abençoar. Por que que nós pedimos isso? Porque nós temos despesa com a manutenção da live. Temos a despesa com a internet, a despesa com energia, e temos a despesa também, porque às vezes temos que trocar algum equipamento, temos que adquirir equipamento para melhorar mais a nossa transmissão. E eu louvo a Deus que nós temos conseguido chegar a vários países, e também porque Deus tem nos ajudado com os equipamentos, a pessoa que toma conta dos equipamentos, que vê os equipamentos que precisa, que procura melhorar, cada dia é o meu neto. Eu louvo a Deus pela vida dele, vocês orem também por ele, orem pela Sara que está sempre junto comigo, pelo Luiz Miguel. Luiz Miguel é o meu outro neto, sabe? Orem por ele é muito bonito, mas ele é medonho, então orem por ele, para que Deus abençoe ele, faça dele um grande homem de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Amém, Luiz Miguel? Amém. Glória a Deus. Estou começando a ficar com sono. Mas daqui a pouco você vai dormir. Glória a Deus. Orem pela minha família, pelo Thales, que é filho da minha outra filha, pela Noemi. Ore também pelo João Vitor, que é o pai da minha bisneta, a esposa dele, que é a Isabela, a bisneta, que é a Liz, e o bebê que tá vindo também, né? O bebê que já está vindo, outro bebê. Então vamos estar orando para que o Senhor abençoe, para que o Senhor venha guardar e proteger cada um de nós. E que o Senhor continue assim nos abençoando e nos fazendo cada dia entender que em tudo dependemos dele. Porque ele é o nosso Deus, o único Deus. Então nós realmente precisamos da presença dele cada dia nas nossas vidas. E agora está comigo aqui definitivo por um tempo, não sei até quando, mas está já por um bom tempo, vai ficar um bom tempo comigo a Costela, né? Que vocês sabem, ela não está aqui não, aqui dentro não. Daqui a pouco é a hora dela entrar. Então ela quando chega, vocês sabem como ela faz. Ela sobe em cima do sofá, ela sobe em cima das mesas. Só por Deus, aquela coisa minúscula assim, vocês nem imaginam como é a Costela.
Mas graças a Deus pela vida da Costela, que está passando um tempo aqui com a gente. Mas com certeza, Eu tô cansadinho. com certeza Deus vai estar abençoando a Costela cada dia. Amém? Vamos então começar a nossa oração. Não se esqueça de nos ajudar em oração pelo Brasil, pelos Estados Unidos. O Brasil vamos estar orando para que o Senhor dê livramento, que esse vírus não entre no Brasil, que o Senhor possa, desde já, preparar, usar os cientistas, os estudiosos para preparar as vacinas que possam ser usadas, possa combater esse vírus. E também que o Senhor guarde o seu povo, guarde a sua igreja, guarde o povo de Deus que habita nesta nação. E que o Senhor tome conta das autoridades constituídas do Brasil e das autoridades eclesiásticas. E com certeza o Senhor vai estar manifestando o seu poder para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós oramos neste momento a Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, o nosso lar, a nossa família, a Tua igreja comprada com Teu sangue no Calvário. Nesta oração nós colocamos também, Senhor, todas as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens e os adultos, meu Pai, que estão estudando, que já retornaram às aulas e aqueles que vão retornar no decorrer desta semana que vai se iniciar. Meu Deus, estenda as Tuas mãos e abençoa. E abençoa as escolas. Toma nas Tuas mãos todos que trabalham na área do ensino. Usa nas Tuas mãos, Senhor, para receber essas crianças, para receber esses adolescentes, esses jovens. E que no decorrer desse ano, todos pelos quais nós temos clamado, que eles sejam abençoados, guardados, protegidos, Pai, pelo Teu poder. Nós oramos também por aqueles que nós nem conhecemos, mas que o Senhor esteja guardando, esteja livrando e protegendo também. Abençoa aqueles que vão estar fazendo faculdade, aqueles que vão estar fazendo cursos para entrar na faculdade, e aqueles que vão estar estudando, meu Pai, fazendo o ensino fundamental ou segundo grau, que o Senhor esteja abençoando de uma maneira toda especial. Guarde e proteja, meu Pai, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens e os nossos adultos que estão estudando, na ida para a escola, na permanência na escola, na volta da escola. Guarde e proteja cada um, Senhor. Livra as escolas dos assaltos, livra as escolas dos homens sanguinários e violentos, dos homens malignos, das astutas ciladas e laços do inimigo. E abençoa, meu Pai, o estudo nesse país, abençoa as escolas nesse país, nesta cidade. Toma em Tuas mãos as creches, toma nas Tuas mãos as escolas estaduais, as escolas particulares, as escolas municipais. Senhor, nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Abençoe, guarde e proteja, meu Pai, a cada um de nós, a cada um dos nossos familiares. Os nossos familiares que estão perto, meu Pai, e aqueles que estão longe, sejam visitados, sejam guardados, protegidos por Ti. Livra eles de todo mal. Livra também, Senhor, os nossos irmãos que habitam em outros estados, outras cidades. Guarde e proteja eles. Suas casas, suas famílias sejam protegidas e guardadas por Ti. E oro também pelos irmãos que estão enfermos, por todos aqueles que estão acamados. Oro pela mãe do meu genro, a irmã Clélia, que o Senhor possa dar forças a ela para que ela possa vencer esse tempo que ela está vivendo. Abençoa ela, visita seus ossos, seus nervos
Visita todo o seu corpo, visita a sua mente, seu coração. Renova, Senhor, as forças dela. E que ela possa, meu Pai, aprender a guardar em Ti a vitória. Abençoa também todos os nossos irmãos que estão enfermos. Eu oro por cada um deles, eu oro pela irmã Euridice, eu oro pelo pastor Alídio, por toda a família dele, por toda a família da irmã Euridice, pela família do pastor Claudemir, pelo pastor Claudemir. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha restabelecer todos esses irmãos e venha trazer a saúde que eles precisam. Em nome de Jesus Cristo, seja o médico do teu povo. Derrama a bênção da saúde, a cura, o milagre sobre cada um deles para a glória do teu nome. E abençoa, meu Pai, cada lar, cada família aqui representados. Entra com a cura, entra com o milagre, entra com a bênção, com a vitória. Te peço que visite também, Senhor, as despensas, meu Pai, dessas casas onde eu estou entrando, pela tua misericórdia. Visita as geladeiras, visita os armários. E onde quer que precisar de provisão, o Senhor é Jeová Jiré, Deus de toda provisão. Visita agora, Senhor, e traz, Senhor, a bênção, traz, Senhor, a vitória que os teus servos precisam. Envia toda sorte de provisão, de livramento, de proteção, que não falte coisa grande nem coisa pequena. Que assim como o Senhor usou o profeta Elias para suprir a casa daquela viúva, meu Pai, que só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E o Senhor fez com que Elias orasse e tudo ali foi multiplicado. E o Senhor guardou e protegeu aquela família e abençoou aquela família com a provisão que eles precisavam. Então eu te peço que envie provisão para todos os teus servos, que abençoe também aqueles que estão trabalhando, que precisam, meu Pai, de um salário mais abençoado, um salário um pouco maior, para que eles possam manter a sua casa e a sua família com dignidade. Abençoa, Senhor, os lares, as famílias aqui representadas. Abre as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Supre cada necessidade. Queime e destrói as enfermidades. Queime e destrói o mal. Eu repreendo também o espírito do medo. Eu repreendo, meu Pai, toda a ansiedade. Todo o mal que estiver atuando no psicológico dessa pessoa, no emocional dessa pessoa. Meu Deus, toca agora e consome com este mal pelo teu poder. Acalma, Senhor, as tempestades que têm se levantado nos lares, que têm se levantado nas famílias, que têm se levantado nos locais de trabalho. Meu Deus, assim como o Senhor fez cessar a tempestade que se levantou ali no mar da Galileia, e a tua palavra diz que tudo se fez bonança. Então, Senhor, faça que tudo se torne bonança no lar deste homem, desta mulher que tem entrado em contato conosco pedindo a nossa oração. E no nosso lar e na nossa família também. Que o Senhor transforme tudo em bonança. E toda a obra das trevas caia por terra. Todo vento que tenha soprado da parte do adversário se acalme agora, cesse agora pelo teu poder. Oh Deus, eu te peço, entra com providência, entra com provisão, com livramento e proteção. Em cada lar, em cada família. Confirma a bênção, confirma a vitória, para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, eu te peço, eu te suplico. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por toda a provisão que o Senhor tem enviado. Graças te dou. Visita, Senhor, os juízes, os advogados, cujos processos estão nas mãos deles, e os processos pertencem ao seu povo. Coloca a tua mão, Senhor, dai ganho de causa, meu Pai, ao teu povo. Estende as tuas mãos, os auxílios doença,
os pedidos de aposentadoria, os pedidos de benefício, meu Deus, as revisões. Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos. E creio que o Senhor já está trabalhando em nosso favor e em favor de todos aqueles que têm buscado a tua presença. Faça a tua obra pelo poder do teu sangue. Faça a tua obra para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço nesse momento. E desde agora te agradeço. É no nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Toma em tuas mãos, Senhor, o teu povo. Toma nas tuas mãos a tua igreja. E conceda a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Glória a Deus, que Deus te guarde. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Ele, Quem impedirá? salve, Jesus. caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde tudo que você tem colocado nas mãos dele para que seja guardado. E com certeza, como ele é o guarda fiel de Israel, ele vai guardar a todos nós que fazemos parte da Israel espiritual. Crê somente e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, na sua casa e na sua família. Glória a Deus, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.